Olá, boa noite. Respeito ao gênero feminino é tema de evento na Universidade Federal de Berlândia. INEP divulgou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2019. Saiba quais são as novidades da prova para este ano. Qual a relação entre o planejamento urbano e problemas ambientais? Você vai saber mais sobre o assunto agora no Jornal da UFO. Começa hoje e vai até quinta-feira, dia 28, o evento Mês do Respeito. O objetivo é dialogar sobre discriminação, preconceito e reconhecimento da mulher. As atividades acontecem nos campi da UFA em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas. Mais informações no site comunica.ufo.br. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, divulgou nesta segunda-feira o edital do Exame Nacional do Ensino Médio. O Enem 2019 vai ser aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Este ano, o valor da inscrição subiu para R$ 85. Para saber as novidades dessa edição, é só acessar a página enem.inep.gov.br. Já são mais de 700 mortos na África após a passagem do ciclone Idai no sul do continente. As Nações Unidas estimam que aproximadamente 1 milhão de crianças estão desabrigadas. Em Beira, uma das cidades de Moçambique mais atingidas, as famílias choram seus mortos. Outras não sabem como conseguir comida para os filhos. Toda a nossa comida acabou de molhar. Não temos como viver, não sei aonde parar, aonde não sei com crianças. Em Moçambique já são 417 mortos e mais de 1.500 feridos. A ONU alerta para novas enchentes porque ainda chove forte. O governo moçambicano afirma que cerca de 1.500 pessoas foram resgatadas de telhados e árvores. O maior desafio a partir de agora é levar água potável até as regiões afetadas para evitar doenças. Casos de cólera já foram relatados. O ciclone Idai atingiu a cidade portuária da Beira com ventos de até 170 quilômetros na semana passada. Depois, passou para o interior do continente, matando 259 pessoas no Zimbábue e 56 no Malawi. Para participar do Jornal da UFO de hoje, nós convidamos o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Uberlândia, Fernando Garrefa. Boa noite, professor. Bem-vindo ao Jornal da UFO. Boa noite a todos. E também aqui ao meu lado está o professor do Instituto de Geografia, também da Universidade Federal de Uberlândia, Paulo César Mendes. Boa noite, professor. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Professor, vamos começar então explicando, infelizmente, essa tragédia na África, o ciclone, terremotos, dentre tantos outros fenômenos. Eles acontecem, esses fenômenos naturais, eles estão acontecendo com mais frequência? O porquê, talvez? O que os cientistas acreditam sobre isso? Então, são fenômenos naturais, tornados, terremotos, furacões, tufões. Quando nós fazemos uma análise da quantidade desses fenômenos que estão acontecendo nos últimos anos, por incrível que pareça, nós não estamos observando um aumento significativo na quantidade desses fenômenos, né? Nós estamos verificando que o problema maior está relacionado ao fato desses fenômenos estarem acontecendo, alguns de magnitude mais intensa, e também ao fato das pessoas, pelo próprio crescimento populacional, pela própria questão da renda, pelo fato dessas pessoas estarem habitando mais áreas de risco. É justamente nessas áreas de risco, né, que tem maior potencial dessas pessoas, né, sofrerem problemas relacionados à vida, relacionados às questões financeiras, quando você tem um evento, né, meteorológico, ou climático, ou até mesmo relacionado a eventos geológicos de forma extrema. As pessoas passam a ocupar mais os fundos de vale, passam a ocupar áreas públicas, passam a ocupar áreas de encostas, né? Então, nós dizemos que, normalmente, essas populações mais pobres são as mais vulneráveis no enfrentamento desse tipo de fenômeno, né?
Às vezes um fenômeno igual a esse, como não ocorre no Japão, ou quando ocorre em outro país que já tem uma infraestrutura, são países mais resilientes, dá com esses fenômenos, os problemas não ocorrem de forma tão intensa, tão significativa. Mas como ocorreu agora em Moçambique, há tempo atrás ocorreu em Haiti, a gente vê essas catástrofes. No ano passado eu estive em Moçambique, né? É um país lindo, maravilhoso, uma população super acolhedora, nos tratam super bem, mas nós vimos justamente a questão da pobreza que existe, né? A questão da desigualdade social que existe, né? Você pega um país que a expectativa de vida não chega nem a 50 anos, né? Que uma parcela significativa da população tem AIDS, né? Que a população não tem muito a questão do alimento, o acesso básico, as coisas. E quando você fala a questão da moradia, aí é um dado mais preocupante ainda. Infelizmente, aconteceu, nós não podemos atribuir somente a culpa disso a fenômenos de ordem natural. Tem um problema sério de desigualdade social, um problema sério de ausência de políticas públicas realmente atuantes, realmente que resolvam o problema. E um problema sério também relacionado à questão da distribuição da renda nesses países que precisa ser verificado ainda. E puxando esse gancho, professor, importante que você comentou do planejamento urbano, professor Fernando, após situações como esta, e também às vezes em uma magnitude menor, né, em graus menores, até mesmo que acontecem aqui no próprio Brasil, como fica o planejamento urbano? Sim, para esses eventos extremos, como ocorreu com Moçambique, há diversos estudos, porque isso ocorre em diversas partes do mundo, há diversos estudos sobre a resiliência, que é essa capacidade que essas comunidades teriam de retornar a um estado mais natural após o choque desses eventos climáticos, né? No caso de Moçambique, não há essa disponibilidade nem dos estudos e nem de recursos para levar a cabo isso, como há no Japão, por exemplo, ou em algumas cidades norte-americanas, né? Onde esses eventos são catastróficos. E em eventos menores, aí sim, acho que no nosso caso, nós verificamos, por exemplo, o problema das enchentes, que são muito recorrentes, né? Então há um problema aí que é de planejamento urbano e também de educação da população, já que há um problema relativo ao despejo de lixo nas ruas. Então grande parte desses problemas dizem respeito a isso, né? E também muitas vezes uma falta de adaptação ou preparo das construções para os ventos, né? Nós tivemos aí no mês de janeiro algumas tempestades, e onde andando pela cidade eu pude ver que várias edificações estavam destelhadas, né? Esse é um fenômeno que ocorre. Agora, a enchente, sim, é um problema de planejamento urbano, um problema de infraestrutura e também na ocupação aí desordenada da cidade. Certo. E uma atividade de extensão que desenvolve estratégias para melhorar moradias sociais. Esse é o Projeto More, você vai conhecer agora na reportagem. Depois de muito esforço, Lazejane financiou uma casa pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só que alguns problemas começaram a aparecer, como uma infiltração no muro, que está chegando na residência do vizinho. Além disso, a proximidade entre as construções faz com que o barulho da casa ao lado fique evidente. A infiltração foi depois que a gente fez o muro, que deu para ver, né? Porque ele caiu 2 vezes, aí a gente fez de novo, aí depois que deu para ver. Mas do barulho é desde que eu mudei. Mas essa dor de cabeça deve acabar em breve. É que o Projeto Mora, desenvolvido por estudantes e professores da UFO, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design, Ciência da Computação e Geografia, tem ajudado moradores como a Lazejane, do bairro Shopping Park de Uberlândia, a pensarem em soluções para diferentes problemas em residências. De acordo com a coordenadora do Mora, o projeto de pesquisa começou em 2009, com a ideia de levar resultados práticos de pesquisas em habitação para a comunidade, considerando os impactos ambientais, a sustentabilidade e o bem-estar social. Nós já tivemos projetos experimentais na área de habitação de interesse social, desenvolvendo várias tipologias que são tipologias mais sustentáveis, né, unidades habitacionais mais sustentáveis, com baixo custo. Tivemos projetos na área de edifícios de apartamentos também, que são pensar espaços mais adequados, que tenham menos impacto ambiental.
E atualmente a gente está trabalhando com projetos bastante focados na questão da habitação de interesse social em comunidades aqui em Uberlândia. Na casa da Lazejane, essas avaliações já resultaram em ideias para diminuir aquele problema do muro. Veio um engenheiro aqui, um professor que elas trouxeram, né? Ele até me deu umas dicas boas ali para o jardim, que está infiltrando para o lado do outro moço lá. E ele falou assim, que caso eu não consiga fazer, porque os materiais iam ficar muito caro, ele me sugeriu outra opção. Paula está no Mora desde a graduação em Arquitetura e Urbanismo. Agora, no mestrado, ela pesquisa sobre como o engajamento dos moradores interfere na resiliência das habitações sociais. A estudante explica que a participação da comunidade é fundamental para o andamento das pesquisas. A gente faz questionários, a gente levanta dados, pesquisas para entender o que tem ali, o que não tem, qual que é o problema que a gente identifica. Aí, conversando com os moradores, a gente entende as demandas que eles acham que são importantes, né, os principais problemas. Aí a gente se reúne aqui, levanta o que a gente considera como os principais problemas. Durante todos esses anos, moradores de mais de 150 casas já foram beneficiados. Para quem idealiza o projeto, a real transformação que acontece no lar das pessoas é um dos principais impactos positivos de todo o trabalho. O mais importante é que a população ela é ouvida, né? Então, muitas vezes, só o fato de a gente chegar lá na comunidade, conversar com as pessoas, se interessar, né? Querer saber a respeito da casa, dos problemas, elas já se sentem bastante confortadas. Você que tem todo esse conhecimento, você estudou 6 anos, 7 anos, né? Quantos anos for, para poder ajudar, será que você não pode oferecer um pouco de conhecimento para quem realmente precisa, mas talvez não tenha tantas condições de pedir um serviço de qualidade? E a Lazejane é um exemplo, dentre vários, de como esse tipo de iniciativa chega na população. É muito importante, não é só para a gente que está participando do projeto, mas para todos, que aí a gente vê que o bairro está mais arborizado, você vê até passarinho cantar no meu quintal a tarde toda, tem também, muito bom. Professor Fernando, inclusive, você participa, né, do projeto. Conta para a gente quais os benefícios que esse projeto Mora, esse projeto de extensão, tem trazido nessa questão do planejamento urbano e também para evitar a degradação ambiental e melhorar a qualidade de vida desses moradores. Claro. Esse é um projeto muito bonito, eu diria, onde nós buscamos, primeiramente, o empoderamento daquelas pessoas, que elas possam estar juntas buscando soluções para os seus problemas que muitas vezes são comuns a todos. Nós somos um grupo de arquitetos, engenheiros, tem psicólogos, enfim. E nós poderíamos muito bem estar dando soluções a essas pessoas, mas na verdade nós apenas buscamos ser facilitadores, mediamos os debates dentro da comunidade. E, obviamente, ajudamos com soluções técnicas de baixo custo para a solução dos problemas que eles apresentam no dia a dia. E isso tem nos surpreendido bastante, a ampliação dos níveis do que nós chamaríamos de resiliência social, que é a utilização dos fundos dessas casas, que têm uma área muito boa. Então, há pessoas que reciclam materiais, há outros que plantam, há um grande número de moradores que já plantam para comer. Nós tivemos recentemente oficinas para isso, né, para ajudá-los na horta, nessa horta doméstica aí. Então, espera-se com o projeto que haja que o benefício possa se espalhar a outros lugares das comunidades a partir da ação dos próprios moradores, né? Nós buscamos empoderar esses moradores socialmente. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua com a nossa entrevista. Nós vamos conferir a programação de eventos da UFO para esta semana. Olá pessoal, começa agora o Eventos UFO, o quadro que te atualiza sobre o que acontece na nossa universidade. Amanhã, terça-feira, o curso de pós-graduação em educação realiza a aula inaugural. A atividade vai ter como tema a pesquisa em educação e seus desafios no presente, perspectivas, atitude crítica e resistências. A aula vai ser ministrada pelo professor Pedro Paghini da Unesp de Marília.
O evento começa às 2 da tarde e acontece no campus Santa Mônica, no bloco 5O. A Faculdade de Medicina Veterinária da UFO oferece um minicurso sobre avaliação do custo para a tomada de decisão em sistemas de pastagens. O objetivo da atividade é atualizar os participantes sobre importantes temas relacionados à pecuária de corte. As aulas estão marcadas para quarta e quinta-feira desta semana no anfiteatro do bloco 4K, no campus Umuarama. Também na quarta-feira, o Instituto de Filosofia da UFO promove o colóquio do Núcleo de Bioética e Ética Pública. O evento, que faz parte da comemoração de 25 anos do Instituto, vai debater os aspectos filosóficos e jurídicos sobre o conceito de pessoa. A atividade começa às 7 da noite no bloco 5O, no auditório D. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até a quarta-feira, às 3h15 da tarde. O evento UFO fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima! O que fazer em caso de enchentes e deslizamentos? Saiba mais depois do intervalo. Nós voltamos já. Estamos de volta e vamos saber a previsão do tempo para esta terça-feira. A terça-feira em Uberlândia será quente e úmida. Tem previsão de pancadas de chuva à tarde. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é a mesma, chuva e calor. Mínima de 19 graus e máxima de 28. E o tempo em Patos de Minas também deve ter umidade e sol. Pode chover durante a tarde. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. E em Ituiutaba vai ser preciso ligar o ventilador. Muito calor. A possibilidade de chover é de 7%. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. Em Araxá, a previsão é de calor e chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 29. Nos primeiros meses de 2019, o aumento das chuvas na região sudeste provocou enchentes e deslizamentos, em alguns casos com vítimas. Desde o início deste ano, chuvas intensas atingiram a região sudeste. Em fevereiro, um temporal com fortes ventos causou estragos na cidade do Rio de Janeiro, com alagamentos, queda de árvores, deslizamentos, pessoas desabrigadas e 7 mortes registradas. As comunidades da Rocinha e do Vidigal foram as mais atingidas, além de bairros da zona oeste da cidade. Já na região metropolitana de São Paulo, entre os dias 10 e 12 de março, desabamentos e afogamentos ocasionados pelos temporais deixaram 13 mortos. Bairros da Zona Leste registraram o maior número de alagamentos e estado de alerta. A prefeitura da cidade estimou que mais de 1.300 famílias foram afetadas pelas enchentes. Professor Paulo, nesse caso, as chuvas, enchentes, também deslizamentos que geralmente vêm junto com essas chuvas fortes, como que nós podemos explicar essa questão com o aumento das temperaturas? Nosso período chuvoso, ou seja, o período que concentra maiores índices de precipitações e temporais em Uberlândia e grande parte do Brasil, a parte mais tropical, corre da segunda metade de outubro até o mês de março, início de abril. Nesses meses nós temos temperaturas mais elevadas e isso facilita a ocorrência de precipitações ou pancada de chuva mais forte, sobretudo no período da tarde. E, sobretudo, na região litorânea, nós temos um ambiente em que ocorrem os maiores volumes de precipitações no Brasil, ou seja, a região do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo. E nessa região serrana, quando nós temos impactos de chuvas concentradas, isso gera sempre problemas relacionados ao escoamento superficial, ao problema de enchentes, ao problema de alagamentos, mas não podemos atribuir somente essas causas relacionadas às precipitações. Nós temos problema de entulho, nós temos problema de lixo, que obstruem as bocas de lobo, dentre outras coisas. Mas o problema maior é que a cidade ela tem um planejamento para absorver essa água precipitada. O problema é quando o volume dessa água ou essa precipitação que ocorre, ela chega a precipitar num curto espaço de tempo para que o sistema de drenagem absorva toda a água precipitada. E isso nos grandes centros é quase que endêmico, cidades com
população superior a 300 mil habitantes, quando ocorre esse tipo de precipitação, praticamente no Brasil, todas elas apresentam problema. Nós não temos ainda registro de nenhuma cidade que consegue suportar esse grande volume de precipitação sem ter esse tipo de impacto. Então envolve, além de questões de ordem meteorológica, questões de trabalhar isso junto à Defesa Civil, de como antever esse impacto, como preparar a população na iminência desse impacto, envolve também a questão do próprio planejamento da cidade. A cidade ela vai crescendo de forma rápida, a gente não diz que é tão desordenada, porque você tem um agente imobiliário, você tem um serviço público, você acaba controlando isso, mas você tem ocupação de área de risco, você tem ocupação de área de encosta. Pega o próprio caso aqui de Uberlândia, o plano diretor ele diz, olha, você ocupou o terreno, 20% desse terreno é voltado para áreas verdes e absorção da água precipitada. A pessoa acaba pegando o seu habite e vai lá e coloca uma calçada, retira a árvore da porta da casa, então toda aquela água precipitada que poderia entrar dentro do solo, ser absorvida pelo solo, ela acaba escoando e vai para o sistema de drenagem pluvial. Chega um ponto que o sistema não consegue absorver todo esse processo. Um caso típico aqui de Uberlândia, por exemplo, aquela precipitação intensa que nós tivemos em 86, que praticamente causou óbitos e vários problemas na Rondon Pacheco. Aquela precipitação foi de 156 milímetros acumulados. Hoje, uma precipitação de em torno de 60 até 70 milímetros causa o mesmo impacto, ou seja, com o avanço dos anos, o mesmo volume de precipitação ou a mesma altura de precipitação, ela já não é mais necessária para causar aquele impacto, ou seja, em 86 foi 156, em 2000 era em torno de 80, agora em 2018, 50, 60 milímetros já causa o mesmo impacto. Por quê? Aumenta a área impermeabilizada, aumenta as áreas de asfalto, concreto, aumenta a quantidade de telhado, aumenta a ocupação dessas áreas irregulares. Então, chega um ponto que o sistema de drenagem pluvial ele já não suporta aquele mesmo volume de precipitação. Então, envolve, além do próprio planejamento urbano, da própria gestão pública, envolve fatores maiores, que é a questão da própria educação ambiental, da população, o respeito à legislação vigente. Nós temos legislações ambientais muito boas, só que a população acaba passando por cima, os gestores acabam passando por cima, e o impacto disso atinge a todos, E vale a atenção, então, nesses casos, Sim, sim. Falando, então, em questões ambientais e a ação humana e o impacto no meio ambiente, uma baleia foi encontrada morta nas Filipinas com 40 quilos de plástico no estômago. A baleia, da espécie bicuda de Cuvier, foi encontrada encalhada em Mabini, na costa das Filipinas. Segundo os biólogos que acharam o animal, essa foi a maior quantidade de plástico já registrada dentro de um mamífero. No estômago da baleia, havia vários tipos de sacolas plásticas e 16 sacas de arroz. A autópsia apontou que o animal morreu de fome e desidratação porque não conseguia mais se alimentar devido à quantidade de plástico ingerido. Ambientalistas acusaram as Filipinas de serem um dos países mais poluidores do mar pelo uso generalizado de produtos plásticos descartáveis. Por ano, são produzidas cerca de 60 milhões de sacolas plásticas no país. Professor Fernando, é um caso específico da Filipinas, mas nós percebemos que no Brasil também, um país industrializado, em constante expansão. Como que fica também essa ação humana e o impacto, na sua opinião, no caso, nos animais, no meio ambiente como um todo, nas cidades? Eu acho que há um impacto muito grande da geração de resíduos que tem crescido a partir da industrialização de alimentos, por exemplo, o excesso de embalagens plásticas que acondicionam esses alimentos, que acabam, por vezes, se pensar somente no nosso microcosmo urbano, acabam por entupir bocas de lobo, por exemplo. Não estou pensando nem no caso das Filipinas, que obviamente isso vai cair, esse material vai cair no mar e vai afetar com bastante profundidade esse sistema marinho, afetar os animais, como é o caso dessa baleia. Enfim. Mas eu vejo que há uma dificuldade com a educação ambiental da população, não só no sentido de reduzir a quantidade de lixo, de reutilizar esses resíduos, mas também no acondicionamento disso, no momento em que vai colocar para a coleta do lixo, que muitas vezes esses lixos estão soltos, esses plásticos, com o vento eles vão voando.
Outro caso é o excesso de sacolinhas plásticas. Me parece que é uma dificuldade grande de se adotar um sistema que já é muito comum na Europa, em que cada um leva a sua própria sacola de casa, uma sacola com durabilidade, que não é descartável, né? Você usa todo dia, leva ao mercado e volta com essa sacola. E aqui é uma dificuldade muito grande, né, em se operar nesse sistema. Espera-se que possa melhorar essa questão da educação ambiental, né? Espero que se possa melhorar. Falando então em educação ambiental, professores, nós conversamos com a comunidade acadêmica da UFO para saber de alguns alunos o que eles fazem no dia a dia para ajudar a cuidar do meio ambiente. Confira as respostas. Já faz mais ou menos 1 ano e meio que eu parei de comer carne de vaca, né? Porque ela é a que mais agride o meio ambiente e tudo mais. Também eu faço o possível para fazer a separação dos lixos, dejetos secos, dejetos molhados. E também, claro, tento sempre diminuir o meu tempo no banho, fechar a torneira quando eu vou escovar os dentes, coisas assim. Tem as ações individuais, né, que parte da reciclagem, né, da separação do lixo, que parte do lixo orgânico, do lixo seco. E aí esse é o mínimo que a gente pode fazer. A questão do banho também, da água. Só que uma questão que eu estou entrando mais em pauta atualmente é sobre o consumo de carne. Porque tem a indústria da carne, né, que é a indústria que mais utiliza água, né, depois da indústria têxtil. E aí a questão de ser reducionista. Eu reciclo toda semana na minha casa, a gente separa a reciclagem, lixo orgânico, vidro, plástico, papel e metal. E a gente sempre entrega para o caminhão da reciclagem que passa na quinta-feira. E eu também, sempre que posso, eu uso ou transporte coletivo ou eu ando a pé. Você também descartar o lixo da forma correta, não jogar em locais indevidos. Na minha profissão também é muito importante você descartar os materiais, os produtos químicos de forma correta e também aplicar de forma correta, evitando contaminar o solo e a água. Professor Paulo César, para a gente encerrar, tem um dado interessante divulgado pela ONU, o Panorama Ambiental Global. Estima que a população urbana ela deve crescer em média 66% até 2050. Na sua opinião, como que fica esse crescimento da população e a expectativa, a perspectiva com também o meio ambiente? Então, a população morando nas cidades, né, de forma mais objetiva, praticamente 60% da população, nós temos uma mudança significativa do padrão do consumo dessa população quando você compara essa população habitando no espaço rural. Um exemplo é a questão da própria geração do resíduo, né? Você pega uma população, de certa forma, morando no espaço rural, gera uma produção de resíduo mais orgânico. Na cidade, uma produção de resíduo mais relacionada à questão da indústria, né, que é nosso padrão de consumo. Uma outra questão é que nas cidades nós temos ainda um aumento muito significativo do consumo da energia. É aí que é necessário pensar fontes alternativas de energia, utilizar equipamentos de forma mais eficiente, porque nós sabemos que se na cidade nós produzimos e nós consumimos, as cidades passam a ser então uma das principais fontes de poluente e contaminação que pode causar essa degradação ambiental. Se nós moramos nas cidades, nós temos que trabalhar todo no sentido de produzir uma cidade sustentável e ao mesmo tempo uma cidade saudável. Uma cidade que produza, né, e trabalhe de saúde para a sua população. Mas, para isso, precisamos de quê? Políticas públicas, precisamos de ações, precisamos de uma participação comunitária. Sem isso, não tem como produzir uma cidade que consiga, de certa forma, absorver essa tamanha quantidade de população que hoje passam a habitar nas cidades. Está certo. Obrigada, professor Fernando, pela sua participação aqui no Jornal da UFO. Foi um prazer. Obrigado. Muito obrigada também, professor Paulo César, pelas informações, pela sua presença. É um prazer e é uma honra participar com você. O Jornal da UFO de hoje, então, fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.